Muito bom dia, Pedreira, Amparo, Santo Antônio de Posse, Jaguariúna. Bom dia a você que está nos assistindo através da internet em todo o Brasil. Que Deus, o nosso Pai do céu, Deus Todo-Poderoso que fez os céus, fez a terra, possa te proteger nesta manhã, possa te dar graça, dar paz para você, para a tua família. Deus te abençoe poderosamente. Eu sempre digo aqui, nós estamos começando o programa Quem Tem Sede Vem, aqui pela SRTV, um programa diferente. Eu acho que você ouve eu falar todo sábado isso. Nosso programa tem intenção de levar até você o Evangelho de Cristo Jesus na essência em que ele foi construído, na essência que Jesus quis passar para nós, né? Um Evangelho de transformação, um Evangelho que leve até você a palavra de Deus, um Evangelho que possa levar até você justamente a transformação de caráter, de comportamento, né? Não o que muitas vezes a gente vê por aí, pessoas que tentam colocar o Evangelho na prosperidade financeira, né? E às vezes a pessoa que não tem assim uma prosperidade financeira se sente excluída do reino de Deus, né? E não é isso que Cristo nos ensinou. Cristo nos ensinou justamente a questão do comportamento, a questão de caráter, né? Essa coisa da gente realmente ter uma vida em paz para conseguirmos aí achar o caminho do céu, né? Cristo é o nosso guia, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é o caminho para a salvação, ele é a verdade porque ele é a verdadeira palavra de Deus e ele é a vida, porque em Cristo Jesus é que há a vida eterna, através dele Deus nos oferece a vida eterna, tá? Você que está nos acompanhando, você que já me acompanha sempre, você sabe, além daqui da SRTV ao vivo, nós temos também o site quemtemsedevenha.com.br. No site quemtemsedevenha.com.br você pode assistir a todos os programas que já passaram, estão gravados lá. Esse aqui, a partir de hoje à noite, já deve estar lá também disponível para todo mundo. Fica lá o programa gravado. Você tem o blog, onde tem ali algumas mensagens bíblicas também. Tem a rádio, que você pode ouvir lá. Se quiser fazer alguma coisa ouvindo lá um louvor, tem também a rádio. E tem também a fanpage, né? A fanpage Quem Tem Sede Venha, que é o Facebook, né? Quem Tem Sede Venha. Lá também você pode compartilhar lá algumas mensagens, alguns vídeos, tem o canal do YouTube, tem o Instagram, que, eu não sei falar esse endereço, é muito complicado, vai aparecer aí na tela, você vê aí, é o Instagram do programa Quem Tem Sede Venha. Se você quiser postar lá também foto, né, quiser ver as fotos aqui do programa. Hoje nós vamos entrevistar aqui uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, uma pessoa amiga, uma pessoa que tem contribuído muito para o reino de Deus. E para mim, assim, é um motivo de muita honra, de muito orgulho ter ele aqui comigo hoje. Ele é um pastor evangélico da Igreja Quadrangular, em Campinas, né? Tem um trabalho fantástico, principalmente com a juventude, e hoje ele vai falar um pouco aqui para nós da transformação que Deus fez na vida dele, né? De tudo que aconteceu e hoje de tudo que ele tem feito aí, contribuído para o reino de Deus. Antes de eu falar meu entrevistado, eu quero falar com você que eu tenho 2 livros. O Beabá da Bíblia, né, que foi escrito, que na verdade é um resuminho de cada livro da Bíblia, é um resuminho que tem lá que facilita você a entender melhor a Bíblia, né? Então, esse livro aqui não pode fazer nada por você, mas a Bíblia Sagrada pode, porque lá está a verdadeira palavra de Deus. Então, e esse livro é justamente para facilitar, para você ter um entendimento melhor daquilo que pode te ajudar, que é a Bíblia Sagrada. E tem o livro Se Liga. Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele falou: eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a luz do mundo. E disse também: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Então, o ramo que quiser dar fruto, ele tem que estar ligado na videira. Então, o livro Se liga na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E esses 2 livros, eu sempre falo aqui, se você quiser, eles não estão à venda aqui. Tá? Tem até a venda em livraria, mas aqui é de graça. Você manda para mim uma mensagem, que eu vou te dar meu celular já, ou se você quiser vir direto aqui na SRTV, você pode vir pegar também. Mas se não, você pode mandar uma mensagem para o meu celular, o telefone é 999-333536, DDD 19. Então 19-999-333536. Você manda uma mensagem para mim com o seu nome e endereço e eu mando para você os livros gratuitamente.
você não paga nem correio, tá? Graças a Deus, ele provém aqui o patrocínio do programa, então nós não precisamos aqui de contribuição, não precisamos de patrocínio, o que nós precisamos, na verdade, é da sua audiência, de você estar com o ouvido e com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, é isso que nós precisamos. Então o livro, se você quiser, manda mensagem, eu mando para você gratuitamente por SEDEX, você não paga nem correio, tá bom? Deus te abençoe. Nosso entrevistado de hoje, com muita honra, é o pastor Rogério Maciel, né, pastor Rogério? Maravilha, olha, para nós é uma honra ter o senhor aqui, obrigado, viu? Obrigado mesmo, que Deus te abençoe poderosamente, viu? E é uma alegria muito grande, quero parabenizá-lo desde já por essa iniciativa e saudar todos que estão nos seus lares, nas suas casas, com a graciosa graça do Senhor. Amém. Jesus possa esse trabalho, essa iniciativa, de fato, trazer uma transformação de vida, assim como transformou a nossa também. É verdade. Me sinto orgulhoso e honrado de estar aqui também. Verdade, amém. Obrigado, viu, pastor? Pastor, como sempre eu faço aqui nos programas, né? Eu começo conversando um pouco, então, sobre a vida pessoal da pessoa, onde nasceu, né? Para mostrar para as pessoas, na verdade, assim, que é uma pessoa comum, né? Que veio. E então, o primeiro bloco a gente vai bater um papo sobre, na verdade, a sua infância, sobre a tua vida pessoal. E depois, no segundo bloco, o senhor volta comigo para a gente falar um pouco da fé, da transformação, né? E aí depois, no terceiro bloco, eu vou fazer uma mensagem. Então, eu queria, primeiro, o senhor nasceu em Campinas mesmo? Sim, sou filho de Campinas, nasci em Campinas, e estou lá para toda a vida, né? Na verdade, eu morei 28 anos no Vila Costa Silva, um bairro de Campinas. Minha mãe era de Presidente Venceslau e meu pai era de Mossoró. Mas... Só um minutinho, pastor, eu acho que está com problema seu microfone, já resolveram aí. Está ligado esse aqui? Esse está tranquilo. Sua mãe era de Mossoró? Meu pai de Mossoró. Seu pai de Mossoró. E minha mãe de Presidente Venceslau. Mas vieram para Campinas e... Presidente Venceslau é estado de São Paulo, né? E Mossoró, você sabe onde fica? Mossoró, Pernambuco. Pernambuco? Pernambuco. E sou de uma família de 3 irmãos, né? Três irmãos, eu sou o filho do meio, né? Olha. Eu, o mais velho, Jerry, o mais novo, Fábio, e eu, o Rogério. E todos moram em Campinas? Todos moram em Campinas. Tá. E o senhor morava onde? O senhor mora onde em Campinas? O senhor nasceu em Campinas? Sim. E foi criado aonde ali? Fui criado no Vila Costa Silva. Vila Costa Silva, famosa Costa Silva. O pastor Wagner, que esteve com a gente aqui também, foi criado lá, né? Vocês foram amigos, conheceram? O Wagner era vizinho de fundo, né? Olha. De fundo, na outra rua paralela. Ele morava na esquina e a gente, na verdade, cresceu junto ali, fazendo bastante bagunça e dando bastante trabalho para a vizinhança. Graças a Deus, hoje a história se repete no sentido de nós estarmos unidos, mas unidos por um propósito diferente. Né? Amém. Já não mais como meninos bagunceiros da época, mas hoje como pastores. Tá certo. Os seus pais ainda são vivos, pastor? Olha, em 1996, Michel, nós tivemos uma perda do meu pai. Meu pai foi acometido de um câncer no pâncreas, né? E uma história até interessante, muito oportuno você perguntar, porque logo depois que meu pai faleceu, toda a minha família se converteu ao Evangelho, né, de Jesus. Amém. E é o que a gente costuma às vezes dizer às pessoas, que os propósitos de Deus a gente não consegue entender, né? Mas de certo eles são os melhores, né? Com certeza. E hoje a gente tem oportunidade, tanto eu como os meus 2 irmãos e a minha mãe também, todos estão na igreja. Amém. Seus irmãos seguiram também o ministério ou não? Sim, o mais velho, o Jerry, ele é da uma igreja batista, né? E ele dá aula na escola bíblica lá, é líder lá. Tá. O mais novo participa da comunidade do Nazareno também. E também é líder lá e trabalha com a questão do louvor. Amém. Interessante isso daí, que eu sempre falo, eu gostaria até de falar aqui agora para o pessoal que está nos assistindo em casa, através da internet, né? Vocês percebem o seguinte, o pastor Rogério, ele é um pastor da Igreja Quadrangular, ele falou de um irmão que está na Igreja Batista, do outro irmão que está na Igreja do Nazareno, né? Eu sou da comunidade evangélica Cristo Vive. Nós trouxemos aqui já católicos, trouxemos pessoas aqui já da Assembleia de Deus, né?
eu acho que precisaria parar essa questão dessa briga por placa de igreja, né? Porque tem umas coisas, né? Tem igreja que acha que só o deles é que será salvo, tem igreja que acha, e na verdade a igreja é de Cristo Jesus. Antes de chegar aqui a gente estava conversando no carro, e estava conversando ali no café e o pastor ainda estava falando isso. O dono da igreja é Cristo, e Cristo é que então sabe quem vai para a igreja, quem não vai, quem vai trabalhar, e aí fica uma briga, fica uma coisa desnecessária, algumas igrejas tentando pegar membros de outras. Isso aí não contribui para o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo ele tem que ser pregado na sua essência. Eu gosto de frisar isso daqui para falar que aqui nós não temos divisão de placa de igreja, nós estamos unidos aqui em Cristo Jesus. Né? E a intenção do programa é levar até o teu coração a palavra de Cristo Jesus, a transformação que ele oferece na vida das pessoas. Tá? Então, eu fiz essa pausa, viu, pastor? Porque eu acho interessante isso daí, né? Porque existe uma disputa, né? Muito importante. Na verdade, esse Cristo é um Cristo que inclui pessoas, né? Inclui. E às vezes, por essa questão e até a falta de entendimento de alguns líderes, nós, em vez de tornar a igreja inclusiva, nós acabamos distanciando as pessoas do Evangelho. É verdade. E acabamos falhando com a missão. Que a nossa missão, uma vez sendo alcançada, é também alcançar outras pessoas, como a própria ordenança que o próprio Jesus deixou a Pedro, e nós conhecemos. Ele falou assim: apacenta as minhas ovelhas. Confiou a igreja na mão de um homem, na intenção de que ele também fizesse o mesmo que aprendeu com Jesus. Tá certo. E assim nós estamos também fazendo a nossa missão, Amém. Independente de denominações. Cristo está acima de qualquer igreja. Amém. E voltando então na questão ali pessoal, e o senhor morou lá no Costa Silva durante quanto tempo? 28 anos lá. 28 anos. E aí lá o senhor conheceu um mundo paralelo aí. Usou droga, pastor, não? Já usei drogas, me envolvi com bebidas também. Eu sempre gostei muito de música. Então, tocava na noite. E às vezes, por essa falta de lugar mesmo, que às vezes a gente sofre a influência do local onde a gente está morando, infelizmente. E por amizades que às vezes a gente, jovem, não atenta muito pelo conselho dos pais, a gente acaba se deixando levar e acaba vivendo coisas aí que não deve. Que não deve. Que a gente não pode se gloriar nisso, não, mas é importante a gente falar até para as pessoas entenderem Sim. a transformação, né? Eu fiquei 28 anos lá, mas eu me lembro uma história, por ser filho do meio, né? E aquele ditado que o pessoal fala que o filho do meio, ele é a ovelha negra da família. E parece que é uma coisa muito comum, mas é algo que a gente também tem que atentar para os nossos dias, né? Porque embora a gente saiba que a mãe ama todos os filhos, mas eu digo isso porque eu também sofria essa questão. E nós comentávamos sobre isso e eu cresci entendendo essas coisas, achando que era menor que os meus irmãos. Que o mais velho, ele era o primeiro, então tinha que oferecer tudo para ele, o investimento era maior nele. O mais novo era o caçula, né? E o do meio... E é lógico que não, hoje eu entendo que havia um carinho diferente da minha mãe e do meu pai com relação a mim, mas quando criança a gente não consegue discernir essas coisas, entender. E a gente vai dando respostas erradas e acaba sofrendo situações que desagradam de verdade. Entendi, e aí acaba até se causando uma consequência aí, né? E tem muito jovem que às vezes não tem a oportunidade de retomar o caminho, né? De às vezes acaba indo, né? Que eu falo sempre da conversão, né? Que a conversão é você sair do caminho que você está seguindo e mudar, né? E tem jovem que não tem essa oportunidade, ou que às vezes não tem essa vontade, né? De mudar, né? Não tem essa disposição, então sofre. Por isso que a célula máter do Evangelho, a gente vê é a família, né? Jesus, ele tem um princípio muito forte com família. E quando a família sofre qualquer rompimento nessa área, as consequências são muito grandes. Né? São muito grandes. Eu cresci debaixo disso. Amém. O senhor é
Casado com a dona Fernanda, isso? Com a Fernanda, Maciel. E tem um casal de filhos. Não, tem um menino só. Um menino. O Lucas Maciel. Lucas Fernando Maciel. Que idade tem o Lucas? Lucas hoje está com 19 anos. 19 anos? 19 anos. Um menino que chegou à igreja com 2 anos de idade. Né? Hoje está com 19. Posso dizer para você que ele é uma bênção, Michel. Um menino diferente. Que bacana, que bacana. Um menino diferente. Hoje eu olho para ele às vezes, e esse dia mesmo eu pude contemplar algo de Deus, porque ele fez aniversário, né? Agora 7 de outubro, e quando eu vi ele deitado lá no quarto dele, Deus me fez lembrar da mesma idade que eu tinha. Eu de pé na cama, perto da cama, assim, olhei, e Deus me fez lembrar da idade que eu tinha com 19 anos. E a história que eu vivi com 19 anos. E ali eu pude perceber um sentimento de gratidão a Deus. Porque na idade dele eu estava fazendo tudo que era errado. E hoje ele é um menino que cresceu na igreja, né, toca bateria junto conosco. Um menino que teme a Deus, terminou os estudos, está para começar a fazer a faculdade este ano. Tudo diferente, né? O que comprova que quando a gente está no caminho de Jesus, as coisas mudam de fato. As coisas vão. Vou pedir licencinha, pastor. Nós vamos agora para um rápido intervalo, que é um intervalo diferente, né? A gente sempre fala isso. O nosso intervalo agora, você vai ouvir um clipe musical de uma música evangélica assim, abençoada, viu? Então, fica aí rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Depois do clipe a gente já volta, tá? Rapidinho. Estamos de volta com o programa Quem Tem Sede Venha, aqui pela SRTV. Um programa diferente, um programa que fala do amor de Deus, fala do Evangelho de Cristo Jesus na sua essência. Esse programa é ao vivo aqui na SRTV, mas depois, se você quiser acompanhar, tem no site www.quemtemsedevenha.com.br www.quemtemsedevenha.com.br. Você pode assistir aos vídeos, as gravações desse programa, alguns vídeos lá de mensagens bíblicas também, o blog onde tem também mensagens. Nós temos lá a rádio, tem os livros que eu falo aqui. Se você quiser também, um dos livros lá, que é o Beabá da Bíblia, é o Beabá da Bíblia e o Se Liga. Quem sabe o Quem Tem Sede Venha, né? Eu tenho mais alguns livros, mas estão sendo editados ainda, tá? O Não Fique Pelo Caminho, em breve nós vamos lançar também, e o Poder da Escolha, que em breve nós vamos lançar também. E tem o Falou e Disse. Jesus Cristo contava em parábolas muitas coisas, né? Ele falava uma coisa, mas a mensagem era outra, ele queria dizer outra coisa. Então, eu estou escrevendo um livro também, Falou e Disse, que logo também nós vamos lançar. Então, o site quemtemsedevenha.com.br, tem a fanpage Quem Tem Sede Venha, e tem o meu celular, que é o 19DDD 999-333536. 999-333536. Se você quiser pedir uma oração, quiser receber uma mensagem, ou se quiser os livros, né, você manda, não paga nada, os livros eu mando para você, envio com o maior prazer, inteiramente de graça, você não paga nem correio, tá? Então é só mandar mensagem e eu envio para você com o maior carinho, tá? Mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo aí e desejar a você que Deus possa te abençoar de forma poderosa, viu? Estamos aqui conversando com o pastor Rogério Maciel, casado com a dona Fernanda, pai do Lucas. Isso aí, né? Uma benção, né? A família é benção, né, pastor? Família é algo tremendo. Puxa, e a gente acaba, às vezes, sacrificando um pouquinho uma família porque tem que cuidar de uma outra família, que é a família de Deus, né? A família que Deus coloca, né? Sim, Michel. E que também é benção, né? É benção. O senhor se converteu com quantos anos, pastor? Com 23 anos. 23 anos. E o senhor entendeu ali com 23 anos que já era o chamado mesmo? Olha, Michel, quando eu comento com o nosso pessoal que nós chegamos à igreja por uma necessidade. Todos nós chegamos à igreja por uma necessidade. E na época, o meu menino tinha de 2 anos para 2 anos. E como eu comentei com você, eu tocava na noite, estava muito desregrado com a vida, muito desregrada. Droga, bebida, essas coisas todas. E cheguei por uma necessidade. Eu não me lembro nem qual foi a mensagem que o pastor naquela noite ele estava ministrando. Mas eu me lembro que eu cheguei a uma igreja, na Delfino Sintra, em Campinas, do Evangelho Quadrangular, e eu ouvi uma canção bastante cantada nas igrejas.
E eu abracei um pilar que lá havia, mas chorei tanto, mas chorei muito. E era um choro assim, que não era um choro comum. Era um choro que estava vindo de dentro mesmo, como se fosse um alívio e um reflexo de tudo aquilo que eu estava vivendo até ali. Eu até comento com algumas pessoas que não foi um processo de conversão, mas eu entendo que é como se Deus tivesse dado uma martelada na minha cabeça e dito assim: olha, até aqui você fez do teu jeito, agora eu vou fazer aquilo que eu tenho para a tua vida. E eu nunca mais saí da igreja. Eu fui uma vez só e nunca mais retornei para a vida que eu vivia antes. Então eu creio, dentro do que você comentou do chamado, era mais, hoje nós entendemos que nós damos uma resposta para Deus, dizendo sim, porque até o chamado é Ele que coloca em nós, e nós é que respondemos se queremos ou não. Eu resolvi dizer sim, pelo milagre que Ele fez na minha vida, tirou com a mão toda a situação de droga, de bebida, e coisas que influenciavam a nossa vida para o mal. Então eu dei uma resposta sim, e tem isso dado certo até hoje, há 17 anos já. Puxa vida, hein? Maravilha. E o senhor estava falando, senhor, às vezes as pessoas convidam muito o senhor para ir pregar em algumas igrejas, em acampamentos, né? O senhor tem um trabalho muito, muito bom com questão de jovens, mas o senhor está falando que o senhor dá aula de teologia, isso, dá aula, aonde que é? Sim, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem um Instituto Teológico Quadrangular, nós chamamos de ITQ. E outros anos atrás eu já havia sido convidado para ministrar aula, e esse ano em específico também recebi um convite, e dentre as coisas que a gente já faz no ministério, eu falei, não, Deus, acho que esse ano eu estou mais preparado para isso. E eu recebi o convite, aceitei, e este ano nós começamos a ministrar no Instituto Teológico uma matéria chamada Discipulado, que é algo que eu gosto muito, tem tudo a ver com o Evangelho e aquilo que eu também procuro viver. Então tem sido algo tremendo a formatura agora em dezembro, uma galera abençoada, e que eu tive o privilégio de ministrar, mas com o único desejo de transformar conceitos, né? Amém. A gente foi chamado para isso. Amém. Pastor, tem um assunto que é inevitável, a questão lá da Marcha para Jesus, né? Que o senhor tem uma participação bastante assim efetiva, né? E eu sempre vejo lá que a sua igreja leva um trio elétrico, né? Faz né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Como é que o senhor vê essa questão, esse movimento, né? Porque, na verdade, tem isso mesmo, né? Tem muitos shows aí, né? Que são shows seculares e tal, mas separa um momento aí para fazer algo assim, em direção a Jesus, né? Como é que é esse movimento aí? Vai pessoas que não são também cristãos e acaba lá sendo tocado? Como é que funciona um pouco isso aí? Fala. Sim, Michel. Olha, esse ano foi a 19ª edição da Marcha, que eu estou envolvido na direção já fazem 10 anos. Eu me lembro que a primeira participação minha, eu desci marchando também. E eu olhava os trios elétricos e eu falei, puxa vida, um dia eu quero estar com a minha galera aí. E passado o outro ano, nós fizemos um bandeirão de 200 metros quadrados. E levamos para a marcha, foi um sucesso. Depois, no outro ano, eu falei, eu quero vir com o trio. Sempre, porque a gente entende que o Evangelho, ele é algo progressivo na vida da pessoa. E em tudo que a gente vê também. E Deus começou a nos honrar com isso. E a gente vem participando já há 10 anos. Com relação à questão das pessoas que vão à marcha, eu acho algo muito interessante. Né? Porque nós, na verdade, a Marcha para Jesus, ela é mais um movimento que tem uma ferramenta, que tem o desejo de anunciar Cristo Jesus na nossa cidade. É lógico que quando a gente pensa em unidade da igreja, a minha visão é diferente. Eu penso que a divisão é uma divisão para a multiplicação. Por isso que nem todos pensam a mesma coisa, mas defendem o Evangelho ao qual participa, a denominação onde está. Mas todos são convidados a participar. Com relação às pessoas que estão lá, eu acho algo tremendo. Inclusive, neste ano, para mim, que já estou há 10 anos na marcha, foi o melhor ano de Marcha para Jesus para mim. Nós tivemos a oportunidade de ver pessoas sendo tocadas, chorando, levantando a mão para o céu, desejosas de conhecerem esse Jesus. Embora a gente saiba que num dia específico não se dá para
para resumir tudo, a proposta que Jesus tem de transformação, mas assim como um milagre acontecia quando Jesus se reunia, e alguns desejavam seguir Jesus, e outros estavam só pelo milagre, né? O desejo do meu coração é que quando nós fazemos trabalhos como esse, não só como a marcha, mas outros trabalhos também, no sentido evangelístico, da multidão de muitos, a gente possa alcançar alguns. E se esses alguns forem alcançados, nós já estamos contribuindo para aquilo que é o chamado de Deus, que é o ir de pregar o evangelho de todas as formas. Amém, amém. Isso aí realmente é tremendo, né, pastor? As pessoas, assim, é um mover, né, de Deus. E é o que o senhor falou, tem gente que vai, assiste um show, Sim. E tem gente que vai, se entrega, Sim. né, e acaba, né? Eu comento com o nosso pessoal, o nosso Deus, ele é um Deus inteligente. Nós é que limitamos a ação de Deus. Há pouco nós viemos conversando, falando sobre a questão do julgamento, né? Nós somos um povo que limita a ação de Deus. Mas quando se trata de graça e de misericórdia de Deus, nós não podemos limitar, porque da mesma forma que hoje eu estou sentado aqui, um rapaz que bebia, usava droga, fazia tanta coisa errada, se envolveu com roubo, com um monte de coisa. Foi um rapaz que saiu de 2 empresas, mandado embora por justa causa, Michel, porque roubava. Então eu tinha tudo para dar errado. E essa misericórdia de Deus me alcançou, e ela não perguntou para ninguém, nem para os meus pais: eu devo amar esse Rogério ou não, a ponto de alcançá-lo. E eu ouvi os conselhos dos meus pais, mas não foram suficientes. Então esse amor de Jesus, ele vai além da nossa compreensão. Então, se hoje eu estou aqui para dizer que Ele fez isso comigo, eu não posso, de forma alguma, limitar a ação de Deus com relação às pessoas. Jesus, ele ama o improvável, aquele Amém. Que a gente fala que não é possível, Deus ama. E é interessante que em cima disso que o senhor falou e que nós vimos conversando, né, a questão da mulher que havia pecado, né? E é interessante pelo seguinte, às vezes dentro da igreja existe uma condenação, né? Às vezes entra uma pessoa lá que conhecem até a vida dela e vê que a pessoa tem algumas coisas erradas, né? E a tendência é do cristão se afastar, né? Pô, o que essa pessoa está fazendo aqui, né? Sim, aqui não é lugar verdade. para ela, né? E na verdade ali é o lugar para ela, né? A Então, igreja é o hospital da alma. Às vezes nós estamos ministrando a palavra, nós comentamos o que é o ser humano. O ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Espírito, sopro de Deus no homem formado de barro. Falei que existe uma alma que sofre. Na verdade, o próprio salmista fala: porque está abatido minha alma, espere em Deus, confie em Deus. A alma, ela sofre as consequências do nosso mundo, né? A tristeza, os desastres, o que nos chateia o dia a dia. Mas nós estamos dentro de um corpo. Esse corpo se cansa do dia de trabalho, esse corpo quer dormir, esse corpo quer descansar. Mas a trilogia do ser humano é corpo, alma e espírito. Então nós podemos, hoje você vê uma tendência das academias, um exemplo. Está todo mundo cuidando do corpo. é verdade, nossa, Não é como verdade? tem academia, né? Às vezes, Todo mundo cuidando do corpo, isso é muito bom, muito bom. Mas quem cuida do espírito? Quem é que cuida da alma? A igreja é o hospital da alma. Então os líderes estão lá ministrando as pessoas que estão aflitas na tua alma, né? E com isso eu tenho certeza, a igreja ela contribui para que esteja menos pessoas nos divãs, né? Dos psicólogos, dos psiquiatras, né? Hoje a gente vê tantas pessoas correndo atrás de muita coisa assim, porque não conseguiram achar um sentido para a vida. E Jesus, ele tem resposta para tudo. Ele nos deixou o manual, que é a palavra de Deus. E se ele nos fez e nos criou, ele sabe melhor do que todo e qualquer, não aqui de forma alguma desmerecendo a nossa ciência, não. Mas ele tem um manual da humanidade. E ele tem resposta para todo o sofrimento dessa população. tá certo. E tem coisa que, por mais que a ciência busque, ela não vai conseguir explicar, né? A palavra de Deus mesmo fala, né? Que a palavra de Deus para o homem natural ela é loucura, né? Sim, Que sim.
que Deus é loucura, né, para Sim. aquele que pensa de forma natural, né? E isso é interessante, o senhor falou, justamente por isso, porque a certeza que o corpo uma hora vai perecer, mas o espírito tem salvação, né? Sim. O espírito pode ter uma vida eterna, né? vida eterna. Num corpo glorificado, né? E isso é o que eu acho que é mais difícil a pessoa entender, né? Eu acho que hoje o que é mais difícil a pessoa acreditar, não sei se o senhor vai concordar comigo, mas é justamente nessa questão de que a vida não vai acabar. Eu falo sempre isso, que a vida não acaba ali na morte. Na verdade, a vida começa com a morte, né? Porque nós estamos aqui num plano e que de repente isso vai acabar, mas nós vamos para uma outra vida, né? Sim. E nós podemos ir para uma vida eterna com Cristo Jesus, nós podemos ser jogados. Eu falo sempre, pastor, que aquilo que nós aprendemos lá na infância é verdade, ninguém acredita que existe o céu, existe o inferno, né? E que tem o diabo, e que tem Deus, e que o negócio é assim mesmo, né? E a gente, e a grande coisa é que a escolha é nossa, nós é que escolhemos onde nós queremos seguir, né? Simples e bastante profundo, né? Como você lembra de criança, coisa simples, mas profundo, porque hoje a gente tem entendimento dessas coisas. Mas, Michel, eu acho interessante o que você comentou, porque a verdade é bem essa, né? O próprio Jesus mesmo, ele disse o seguinte: eu preciso ir, eu vou preparar moradas. Então existe uma transição de um tempo presente para algo que Deus está preparando. O livro de Gálatas também diz que se a nossa casa terrestre se desfizer nesse lugar, saiba que existe da parte de Deus um edifício, não feito por mão de homens, mas na eternidade. Meu Deus, eu acho algo tremendo isso. Tremendo essa palavra. Então é essa a expectativa que nós temos. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos sofrer as intempéries desse tempo. O corpo cansa, fica doente, tudo, mas a expectativa e a fé que nós temos é que esse Deus, e a Bíblia fala que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então nós cremos piamente, ele está preparando um lugar, e ele vai vir voltar para buscar a tua igreja. Amém. E nós estamos nessa expectativa. Enquanto isso, a gente vai pregando o evangelho. Glória a Deus. Vai falando de Jesus, incluindo pessoas naquilo que nós também cremos. Amém, amém. Bênção. Pastor, infelizmente, nosso tempo, o tempo passa muito rápido, né? A gente está aqui, né? Mas eu queria agradecer profundamente a sua presença, agradecer a sua participação, que enriquece demais aqui o programa, tá? Eu tenho certeza, assim, que pessoas que estão nos ouvindo ficaram impactadas, mas o principal de tudo, né? Esse amor que o senhor tem pelo Evangelho, essa coisa, na forma de falar a gente percebe o amor que o senhor tem no Evangelho. Então eu queria agradecer profundamente, viu, a sua presença aqui. Para mim é uma honra de tê-lo, estar aqui, de ter você como um amigo, de um propósito de Deus gerado em coisas que é do reino, né? Não de particularidades, mas do reino, e a extensão dessa amizade que nos traz aqui, poder falar de um Jesus tão maravilhoso, que fez há 17 anos atrás, faz hoje e vai continuar fazendo para todo aquele que nele crê. Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Obrigado. O pastor Rogério vai estar com a gente no acampamento Quem Tem Sede Venha, que vai ser no carnaval do ano que vem. Se tem algum jovem que ainda não é cristão e quiser participar do acampamento, também pode ligar no meu celular, pode mandar mensagem, né? Que depois a gente pode ver isso daí. Não sei se ainda tem vagas, me manda mensagem para eu ver, mas no carnaval do ano que vem nós vamos fazer um acampamento, né? E nesse acampamento o pastor Reinaldo, que esteve aqui semana passada, vai ministrar a palavra. O pastor Rogério, que esteve aqui hoje comigo, também vai ministrar. Semana que vem vai virar aqui o pastor Jorge Vale. E dia 12 virá o pastor Jonas Lenz, que também vai ministrar lá no acampamento. Tá? Eu vou pedir para você mais um tempinho, um rápido intervalo. Aliás, eu falo rápido intervalo, mas o nosso intervalo não é muito rápido, né? Mas tem um clipe que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. E na sequência do clipe eu volto com uma palavra. Hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Jesus Cristo, ele fez o sermão da montanha. Ele subiu no monte, as pessoas se assentaram e ele começou a falar e ficou famoso esse sermão da montanha. Então são 3 capítulos do livro de Mateus e ele começa falando das bem-aventuranças. E é interessante o seguinte, que nas bem-aventuranças, ele não fala que feliz será aquele que ganhar na Mega Sena acumulada, que feliz será aquele que for promovido no emprego, ele não fala essas coisas não. Ele fala de caráter, de comportamento e de humildade. Então, logo depois do intervalo, a gente volta com a palavra para o seu coração. Até já. Aqui de volta, o programa Quem Tem Sede Venha.
pela SRTV. Um abraço a você, que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã. E você que está nos assistindo através da TV, você que está nos assistindo através da internet, o pessoal de São Paulo, o pessoal de Campinas, né? Você aqui de Pedreira que também está na internet, Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe poderosamente. Hoje nós vamos ver uma palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Jesus, ele já tinha sido batizado, já tinha iniciado o ministério dele, ele tinha já convocado algumas pessoas para andar com ele, que são os discípulos, né? E a hora que ele percebeu, ele estava sendo seguido já por uma multidão. E ele subiu no monte, eu sempre falo isso, que Jesus gostava muito de subir na montanha, de subir nos montes, né, para poder falar com o povo. Não sei, talvez tenha até uma explicação técnica, porque naquela época não tinha caixa de som, não tinha microfone, né? Hoje é tudo mais moderno. Então, mas ele se preparava de uma forma que muitas pessoas pudessem ouvir, né? Porque ele falava não era para 20 pessoas, né? É para multidão, para 5.000 pessoas, né? Então, ele subiu e sentou ali com as pessoas e começou a falar um pouco sobre o reino de Deus. Então, quando você tiver uma oportunidade, abra o Evangelho de Mateus no capítulo 5, você vai ver ali, ó, o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Fala do Sermão da Montanha, que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, né? E aqui você vai ver que Jesus, ele escreve um verdadeiro manual de comportamento de um cristão, né? Tudo ali ele fala como a gente deve agir, como a gente deve conduzir as nossas vidas. E ele começou falando justamente das bem-aventuranças, e é sobre essas bem-aventuranças que eu quero falar com você hoje. Jesus disse, ó, eu vou ler a partir do versículo 1, que fala assim, olha, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram também os profetas que foram antes de vós. Meu Deus do céu, que tremendo isso. Senhor, nos dê, Senhor, entendimento, abra, Senhor, os nossos ouvidos, as nossas mentes, o nosso coração, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e, acima de tudo, Senhor, que nós possamos entender e colocá-la em nosso coração, a fim de cumprirmos aquilo que o Senhor tem de propósito para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, isso aqui é tremendo. Quando Jesus fala de bem-aventurados, ele quer dizer o seguinte, feliz, bem-aventurança é um estado de graça, é um estado de felicidade. E ele fala o seguinte, que você será feliz, você entrará nesse estado de graça se você for pobre de espírito. A gente começa a pensar, mas como assim, pobre de espírito? Você pode perceber que normalmente a pessoa, quando ela se sente muito autossuficiente, muito poderosa, rica, dificilmente ela vai entender que ela precisa de ajuda. E quando a pessoa se coloca na condição de pobreza, porque nós todos somos pobres espiritualmente, nós não temos entendimento no mundo espiritual e nós precisamos entrar nesse estado de saber que nós somos totalmente dependentes de Deus espiritualmente. E a partir do momento em que você tem essa consciência que nós somos pobres de espírito, nós então buscamos a ajuda de Deus, porque só Ele pode nos socorrer no mundo espiritual, nas batalhas espirituais. Então, se a gente for pobre de espírito, a gente não vai se achar autossuficiente e pensar, porque aquele que acha que é autossuficiente espiritualmente, muita gente estuda aí, fala, não, entendo muito do mundo espiritual, quer interpretações, e aí acaba não aceitando a principal ajuda, que é a ajuda que vem de Deus. Então, nós precisamos ser pobres de espírito, porque assim nós somos felizes. Por quê? Porque aí Deus virá e vai nos proteger e nós precisamos disso, precisamos reconhecer isso. Jesus fala depois, bem-aventurados que choram. Mas como é que pode ser feliz aquele que chora?
né? Mas ele fala, bem-aventurados que choram. Você já reparou, se você estiver sentado em algum lugar e uma pessoa do seu lado, que você nunca viu na tua vida, uma pessoa que você não conhece, começar a chorar, a tendência é a gente se preocupar e perguntar para a pessoa se ela está precisando de ajuda. Aquela pessoa automaticamente ela é consolada por alguém. Qualquer pessoa que estiver chorando e alguém perceber, vai querer consolar, vai querer tentar ajudar a pessoa. Isso é inerente do ser humano. E quando Jesus fala feliz é aquele que chora, ele também está dizendo isso, que se você tem algum tipo de clamor ou algum tipo de dor e que você chora na presença de Deus, Deus vai te consolar. Deus, ele não vai te desamparar nunca. Então se você está no meio de uma dor, no meio de um sofrimento, no meio de uma angústia aí, fique em paz, chora, mas busque a Deus, porque ele vai te consolar. É o consolo que a gente precisa que vem do céu. Jesus falou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos, nós precisamos ter mansidão. Se você pegar lá no livro no Antigo Testamento, em Levíticos, capítulo 12, tem lá um momento em que os irmãos de Moisés, Miriam e Arão, eles se revoltam contra Moisés. Eles começam a ser tomados por um sentimento ruim, de inveja, e vão para cima de Moisés e falam que Moisés, o que você pensa? Que Deus fala só através de você? Deus fala conosco também. E aí, lá no versículo 3, fala o seguinte, fala que o homem Moisés, o varão Moisés, era muito manso. Ele era muito manso. Então, provavelmente, quando foram para cima dele, ele recuou. Porque está escrito claramente ali que ele era uma pessoa mansa. Então, ele não foi para cima deles. Porque a tendência nossa também é isso. Quando a gente é confrontado, a gente quer partir para o embate, não quer aceitar. E a Bíblia fala que Moisés, ele era manso, e ele então acalmou. O que aconteceu? Deus bradou do céu e chamou todo mundo para fora ali de onde eles estavam. E quando eles saíram, Deus falou, o que vocês estão falando aí para o meu servo Moisés? Realmente eu falo com os profetas, falo sim, através de sonhos, através de visões, mas com ele é diferente, com ele eu falo boca a boca, face a face. Deus, ele foi lá e tomou as dores de Moisés. Então, quando você é manso, quando você sabe se portar com mansidão, Deus vai e toma suas dores. Então, Jesus fala aqui, se você é manso, se você consegue ter o domínio próprio, você também será feliz. Agora vem o mais tremendo, o versículo 6, para mim isso aqui é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem tem sede, fome e justiça, espera em Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso que nos dá graça e que Ele é justo. O homem não é justo. Eu estava até comentando isso, você repara que quando alguém perde um filho por uma tragédia, um assassinato ou um acidente, que alguém teve culpa ali, a pessoa, a hora que o repórter vai entrevistar, ela fala, eu quero justiça. Mas sem querer fazer juízo de valor, sem querer colocar o sofrimento da pessoa ali em dúvida, mas será que ela quer justiça ou será que ela está buscando, na verdade, ali um sentimento ruim, algo de vingança? Porque se ela quiser justiça, ela tem que esperar em Deus, porque só Deus é justo. E a justiça de Deus, ela pode às vezes até nos decepcionar, porque o nosso padrão é muito diferente do padrão de Deus. A justiça de Deus que opera, nós não conseguimos muitas vezes entender. Deus é justo, então feliz é aquele que espera em Deus. Por isso Jesus falou, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Porque se você tem fome e sede de justiça, você vai esperar isso em Deus, não no homem. Depois ele fala assim, olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus dava um valor tremendo para isso. Quem é misericordioso alcança misericórdia. Se você pegar a oração do Pai Nosso, que nós já falamos aqui um dia, você vai ver que ele fala que você tem que pedir perdão para Deus assim como você perdoa o teu irmão. E tem uma parábola que ele fala do credor incompassivo, que o homem ele é perdoado de uma dívida monstruosa e depois não quer perdoar o outro que tem uma dívida pequena para com ele. E aí então depois ele fala que aquele homem que teve a dívida perdoada, depois é levado de volta ao Senhor dele lá e aí ele é castigado. E aí depois ele fala que no reino de Deus, que Deus vai tratar assim também, né? Aquele que tiver misericórdia do outro, alcançará a misericórdia de Deus. Então ele fala que, olha, felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você precisa buscar tratar o seu irmão com misericórdia, porque é assim que Deus quer te tratar. Nós precisamos saber disso. No versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Jesus ele um dia falou assim, olha, você já ouviu falar que você tem que amar os teus amigos? Pois eu vou te falar, ame os teus inimigos. É impressionante isso daqui. Mas às vezes tem um ditado que fala que o ódio é um veneno que você bebe achando que vai matar o outro. Né? Você que tem algum tipo de rancor, algum tipo de ódio no teu coração, se livra disso aí, se livra disso, libera o perdão, sabe? Passa a amar as pessoas. Porque isso é tão tremendo, porque ele fala o seguinte, a partir do momento que você está com o coração limpo, você passa a enxergar a Deus. Feliz o homem que tiver o coração limpo, porque ele verá a Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Então tira todo o rancor, todo o ódio do seu coração e deixa o teu coração limpo, capaz somente de amar as pessoas. E você verá o tamanho do poder de Deus, você verá a ação de Deus na tua vida. O versículo 9, bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Nós estávamos falando aqui agora há pouco de infância, de brigas, né? Antigamente, na minha época, eu não sei se hoje me falaram que é o dedinho. A pessoa põe o dedinho quando tem dois brigando e ele fala, corta aqui, a hora que corta eles começam a pancadaria. Na nossa época era cuspir. Tinha duas pessoas discutindo, aí ia um espírito de porco lá e falava, quem for mais homem, cospe aqui. A hora que cuspia, tirava a mão, acertava o outro e começava a pancadaria, né? E na verdade, então, as pessoas querem ver isso, quer ver quando está brigando, que fica torcendo para começar logo a pancadaria. E aí Jesus fala, felizes não são esses, felizes são aqueles que são pacificadores. Feliz é aquele que vai e fala, meu irmão, não faça isso, para que você vai agredir teu irmão? Né? Quantos exemplos a gente tem? Jesus Cristo, ele foi o maior exemplo de pacificação. Porque o judeu estava esperando um homem guerreiro, um rei poderoso, e aí vem um homem pobre pregando a paz. Apesar de muita gente ter tido problemas com ele e não ter alcançado a paz, porque não enxergaram a mensagem de Cristo. Mas quem enxergou a mensagem de Cristo, viu que ele veio para nos trazer a paz. Né? Depois fala assim, olha, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Quantas pessoas, às vezes você que é jovem, às vezes na escola, você fica às vezes até com vergonha de falar que você é cristão, porque alguém fica tirando sarro, porque você começa a ser perseguido, você que gostava de ir num barzinho, tomar uma cervejinha, aí você se converteu, agora você não quer ir mais, mas você fica meio que enrustido, meio com vergonha. Às vezes a pessoa vai para a igreja, mas tem vergonha até de levar a Bíblia, acaba levando só no celular para pôr no bolso, para ninguém ver que está indo para a igreja. Por quê? Porque você está pensando no que o outro pode pensar. Mas eu quero dizer para você, que se você que está na escola, você que se converteu e não está indo mais no bar, você que está tendo uma vida e está preocupado com isso, quanto mais as pessoas tirarem sarro, quanto mais as pessoas te perseguirem, quanto mais as pessoas começar a falar que você é um babaca, que você é quadrado, porque você aceitou o Evangelho de Cristo, eu quero dizer para você, o teu galardão vai sendo aumentado no céu. Toda vez que alguém te injuriar por causa do amor de Cristo, Deus está só aumentando o teu galardão no céu. Deus está só te dando, olha, fica tranquilo, meu irmão, que aqui você vai receber a bênção que você precisa. Meus amados, a mensagem que eu queria falar para o teu coração é isso. Você percebe o seguinte, que Jesus, ele falou aqui de amor, falou de mansidão, de humildade. É essa mensagem que ele quis deixar. E a partir daí ele só ensinou isso. Comportamento, caráter. E é isso que eu quero que você entenda no teu coração. Tá? Então, a mensagem que eu deixo no teu coração, tenha uma vida de humildade com Cristo Jesus, tenha uma vida de humildade com Deus. Não se preocupe em tentar ganhar na Mega Sena acumulada, não. Tá? Não se preocupe, que não é isso que vai te trazer felicidade. Você viu que em nenhum momento Jesus falou que bem-aventurados que tiverem muito dinheiro, bem-aventurados que forem prósperos financeiramente. Não é isso. O Evangelho de Jesus é diferente. É bem-aventurado você que sabe aceitar as coisas, que sabe ser humilde, que sabe ser manso de coração. Bem-aventurado é você que for perseguido por causa de Cristo. Você sim alcançará galardão, você sim alcançará a vitória na presença de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Não se esqueça, sábado que vem nós estaremos aqui a partir das 10h30 da manhã. Meus telefones, o meu telefone 19-999-333536, já deve ter aparecido aí, 999-333536. O programa de hoje, mensagens, blogs, você pode acompanhar no site www.quemtemsedevenha.com.br.
Que Deus te abençoe poderosamente, dê um sábado abençoado, um final de semana cheio de paz, de alegria e uma semana de vitória, uma semana protegida e amparada pela mão protetora do nosso Deus vivo e poderoso. Até sábado que vem, se Deus permitir.